Fala moçada, como é que vocês estão? Tão bem? Espero que sim. Bom, me chamo Luciano Moreira e hoje a gente vai bater um papo, digamos que ministrar uma mini aula sobre Lean Manufacturing ou manufatura enxuta. Para quem é péssimo aí no inglês, assim como eu, pode se pronunciar no português mesmo, manufatura enxuta. Para compreendermos melhor esse conteúdo apresentado, precisamos, obviamente, entender o seu significado. Lean Manufacturing, o que significa? Bom, a palavra lean tem como significado enxugar ou enxuto. Obviamente, essa é a tradução para o português, manufatura enxuta. Mas, espera aí, enxugar necessariamente o quê? Então, vamos lá. Na manufatura enxuta, ela tem como objetivo enxugar, eliminar tudo que é desperdício, tudo que é perda de tempo, tudo que atrasa a produção, visando melhorar, obviamente, a produção e produzir mais em menos tempo e com menores custos. Consequentemente, isso irá agregar mais valor ao produto e fazendo com que a indústria, a empresa, alcance suas metas e alcance lucros ainda maiores. Para começarmos a entender mais ainda sobre esse conteúdo, precisamos voltar, passear um pouco na história. Vamos lá para 1946. Para quem é bom aí em história, sabe que em 1945 se finalizou a Segunda Guerra Mundial, onde os países aliados saíram vitoriosos sobre os países do eixo. E um dos países do eixo que mais se saiu prejudicado nessa guerra foi o Japão. Diante do cenário pós-guerra, o Japão se encontrou numa situação à beira de um colapso, à beira de uma crise econômica, à beira da falência. Para entendermos ainda mais, precisamos regredir um pouco mais na história e irmos lá para 1913. Para associar 1913, quando surgiu o Fordismo nos Estados Unidos, e associarmos uma coisa com a outra. Então, bom, vamos lá. O que foi Fordismo? Luciano, Fordismo vem de Ford, vem desse carro Ford que a gente vê aí no dia a dia, na rua? Sim, exatamente, Fordismo vem de Ford. E o Fordismo foi um sistema de produção que nasceu nos Estados Unidos em 1913 e que passou um bom tempo predominando a economia dos Estados Unidos até, digamos que até a Segunda Guerra Mundial. Aí, como falei anteriormente, o Japão, diante do cenário pós-guerra, viu que os Estados Unidos estava crescendo economicamente com o Fordismo e o Japão estava, consequentemente, caindo. E um dos meios que eles encontraram de alcançar os Estados Unidos economicamente foi através da manufatura enxuta. Bom, aí daí a gente começa a entrar no assunto de onde iniciou-se a manufatura enxuta. A manufatura enxuta iniciou-se em meados de 1948 com o toyotismo. Bom, Luciano, se o Fordismo vem de Ford, toyotismo vem de Toyota, da Toyota, Hilux, Corolla, sim, exatamente, toyotismo vem obviamente de Toyota. Bom, como eu acabei de falar, obviamente, a manufatura enxuta surgiu através do toyotismo em 1948. Eles passaram a analisar o porquê que o Japão estava ficando para trás na produção dos Estados Unidos. Eles começaram a se perguntar o que é que os Estados Unidos têm, o que é que os Estados Unidos faz de diferente da gente que eles produzem mais, eles lucram mais e a gente está ficando para trás. E foi através daí que surgiu a manufatura enxuta. Eles pararam a observar tudo que estava atrasando a sua produção, tudo que era desperdício. E dentre os desperdícios, essa série de desperdícios que eles conseguiram detectar diante da manufatura enxuta, podemos citar alguns deles, que é a movimentação, que é a movimentação de pessoa, de funcionário. A exemplo disso, podemos dar de exemplo um determinado, vamos supor, eletricista está aqui produzindo, está fazendo seu serviço na rede elétrica e precisa buscar um alicate. Porém, a sua maleta de ferramentas está em um local muito distante e ele terá que parar sua obra e se deslocar até a maleta, pegar o seu alicate e regressar para a sua obra, de onde ele parou. Ou seja, isso levou em média um tempo, e esse tempo é um desperdício, pois podemos levar em conta a frase que diz que tempo é dinheiro. Além da movimentação, como desperdício tem também
A espera. Bom, a espera de tudo, praticamente, podemos dizer, de maquinários, de matéria-prima, tudo isso atrasa, obviamente, a produção. Além disso, também vem o estoque. Estocar demais ou estocar de menos, porque estocar demais irá, obviamente, estocar mais do que a demanda, obviamente, irá gerar prejuízos. E estocar de menos a indústria pode passar por uma escassez de alguma matéria-prima, de alguma ferramenta, seja ela qual for. Defeito. Defeito também é um desperdício, pois obviamente não dá para vender produtos com defeito e terá que passar por um processo de retrabalho, ou seja, vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que voltar a produzir de novo. E isso é desperdício, isso leva tempo. Além disso, também podemos citar conhecimentos e habilidades. São desperdício também. Como assim? Bom, na época do Fordismo, isso acontecia muito. Podemos usar de exemplo também o filme do Charlie Chaplin, que demonstra muito bem esse desperdício de conhecimento e habilidade. Como assim? Bom, vamos supor que estou aqui numa indústria de automobilismo, de carro. Digamos que eu sou um eletromecânico. Bom, no desperdício de conhecimento e habilidades, eu estou limitado naquilo que eu faço. Eu só sei mexer com a elétrica e mecânica. Enquanto isso, outros estão mexendo com a parte hidráulica do carro, outros estão mexendo com a pintura. E isso, de certa forma, gerava prejuízos, pois os funcionários estavam ali limitados àquilo que ele fazia. Só sabia fazer aquilo que ele sempre fazia. Ao invés de saber aprender outras áreas, ele apenas estava limitado a fazer apenas aquela sua função. Podemos falar de estoque. Falando-se de estoque, podemos entrar um pouquinho no assunto de produção puxada e produção empurrada. Bom, o Fordismo, como eu já falei muito aqui, o estilo de produção deles era empurrada. Como assim? Bom, eles produziam conforme chegava a matéria-prima, chegava os seus insumos. Eles era só produzindo e estocando. Mesmo independente de ter comprador ou não, se ia vender ou não, eles produziam conforme, enquanto tivesse material, eles estariam ali produzindo. Já no Toyotismo, não. O Toyotismo usava o sistema de produção puxada, ou seja, produzia conforme a sua demanda. Se a sua demanda no mês foi, digamos que 30 carros, ele produzia apenas aqueles 30 carros, evitando o desperdício e estoque. E até hoje, se repararmos para pensar, até hoje a Toyota trabalha com sistema de produção puxada. Para quem sabe, quem já comprou algum carro da Toyota, sabe que ao comprar ele, a pessoa terá que esperar em média de 3 a 4 meses. Por quê? Pois o seu carro, a partir do momento que você efetua a compra, o seu carro, a partir daquele momento que seu carro será produzido, eles não têm em estoque. Essa é, digamos que é uma diferença entre Toyotismo e Fordismo. E também a diferença entre produção puxada e produção empurrada. Bom, diante desses desperdícios que a gente já mencionou aqui, existe também as ferramentas para combatê-los ou ferramentas para evitá-los. A exemplo disso, podemos citar a ferramenta 5S. O que é 5S? Bom, para quem aí trabalha em indústria, empresas, fábricas, conhece muito essa palavra, 5S. Bom, 5S é organizar o seu local de trabalho, deixar ele apropriado para aquilo. Irei deixar aqui na tela um exemplo. Aqui vemos que uma sala, aqui um local de trabalho antes do 5S, ou seja, vemos aqui que é um local muito bagunçado, onde se ele perdesse determinada chave, ele levaria um bom tempo para achar. E aqui está o exemplo da sala do mesmo local depois do 5S, depois da sala organizada, ou seja, tudo se colocou no seu devido lugar e isso faria com que ganhasse tempo na produção. Podemos também falar de outra ferramenta que
Essa é ainda mais interessante. Essa ainda evita os erros. Evita os desperdícios, que é o Pokayok, eu acho que é isso que se pronuncia. Ela, como eu acabei de falar, o objetivo dela é evitar os erros, é encontrar os erros e evitar que eles aconteçam. Podemos também falar da troca rápida de ferramenta, entre outras, várias outras ferramentas que surgiram aí através da manufatura enxuta para evitar esses desperdícios.